8h13. Ora, noticiamos também que vários condomínios, vários prédios, condomínios e tal, têm tido passado por incêndio. Pequenos de médio porte, é verdade, mas tem acontecido. Mas e aí? Quem é que arca com a despesa? Tem seguro, não tem seguro? É obrigado a ter, não é? Essas questões que eu acho que mexem com muita gente dessa cidade vão ser respondidas agora pelo Dr. Rodrigo Carpati, que é especialista em direito condominial. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui pela participação aqui na nossa Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, bom dia a todos os ouvintes da rádio, é sempre um prazer falar com você. Doutor Rodrigo, e aí, o condomínio tem necessariamente, obrigatoriamente, que ter uma cobertura de seguro? Então, a cobertura de seguro é uma obrigação legal, sim. A lei traz que o condomínio tem que ter um seguro contra a destruição total e parcial do condomínio. Isso quer dizer que as proteções básicas devam ser realizadas. Proteções adicionais podem sim ser agregadas à pólice, conforme a necessidade de cada condomínio e conforme o risco que for verificado em cada condomínio. Então, se eu tiver um condomínio, por exemplo, que estiver próximo de um rio e que pode causar enchente, esse condomínio deve fazer uma pólice ampla que cubra a enchente. Se eu tiver um condomínio comercial de vidros, né, aquele prédio cheio de janelas de vidro, todo envidraçado, eu tenho que ter uma proteção contra vidro. Se eu tiver um condomínio com manobristas e garagistas, eu vou fazer um seguro de responsabilidade civil que cubra a batida do carro ou qualquer dano nos veículos. Rodrigo, entre coisas tão importantes como você relatou agora. Então, se o condomínio tiver manobrista, o condomínio é responsável pelo manobrista. É responsável, sim. Pois não, por favor. É responsável. A partir do momento que o condomínio tem um manobrista, ele responde pelos danos que aquele manobrista possa causar na manobra do carro. A partir do momento que a guarda daquele automóvel dentro da garagem é transferida para um terceiro, que é um preposto do condomínio, ele responde sim pelo veículo no momento que ele tiver a guarda. Isso não ocorre num condomínio que não tenha manobrista. Se o condomínio não tem manobrista e o carro foi batido na garagem, o condomínio não é responsável. O condomínio ele não tem personalidade jurídica, ele é uma união daqueles condôminos para fazer a gestão. Ele não está, inclusive, atrelado ao Código de Defesa do Consumidor. Não existe uma relação de consumo. A guarda do veículo é de responsabilidade do seu proprietário. O furto é de responsabilidade do proprietário, salvo em situações muito específicas e peculiares que o condomínio vai assumir essa responsabilidade. No caso da garagem, se ele tiver um manobrista ou se ele tiver um segurança para fazer guarda daquelas áreas. Daí uma responsabilidade que não existia passa a existir e passa a ser transferida para o condomínio. Doutor Rodrigo, se houver um pequeno incêndio provocado muitas vezes pode ser por fiação, curto-circuito, etc. Qual é o seguro do condomínio? Cobre só áreas comuns ou cobre também os apartamentos, os condôminos? Então, essa é uma pergunta muito importante, Heródoto. O seguro ele vai cobrir as áreas comuns. A gente faz um seguro sempre. O síndico ele é o preposto do condomínio, ele tem que guarnecer a construção como um todo. Aquela área privativa que é exclusiva daquele proprietário, ele deve fazer a guarda daquela sua unidade, inclusive ter um seguro para pequenos sinistros ou grandes eventualmente. Mas a questão é que se o dano ocorrer dentro da unidade, mas o condomínio for o causador, daí com certeza o seguro do condomínio tem que cobrir esse dano. Mas muitas vezes os danos são oriundos de má utilização da unidade. Por exemplo, no caso de incêndios, nós temos a falta de manutenção dos boilers, a falta de manutenção dos fogões, a troca de mangueira, dos aquecedores, o uso inadequado, por exemplo, de tomadas elétricas, aquelas fiações com gambiarra ou extensões, são causadores de danos. Então, questões que forem comprovadas como oriundas de unidades,
elas são de responsabilidade da unidade, inclusive elas podem afetar o todo, e daí esse condômino deve responder perante o condomínio pelos danos causados em área comum oriundos da má utilização. Em contrapartida, se o condomínio causar o dano por a falta de uma reforma elétrica necessária ou por uma má manutenção, e esse dano também trouxer prejuízo ao condomínio, o condomínio deve arcar com isso. Então é muito importante entender de onde vem. Não existe uma regra dizendo que se o dano ocorre no condomínio, é do condomínio, se o dano ocorre dentro da unidade, é da unidade. Tivemos noticiado aí na mídia um caso recente onde um carro elétrico pegou fogo na garagem. Correu aí nas redes sociais, e daí as pessoas perguntam de quem é a responsabilidade. Depende. O condomínio autorizou a colocação, homologou aquela autorização daquela tomada para fazer a recarga do carro elétrico, teve um engenheiro, isso está regular, ou aquele condômino puxou uma fiação. Todas essas questões vão ajudar a resolver o problema. E buscar aí quem realmente... Muito interessante esse exemplo do carro elétrico, porque a tendência, né, é que tem cada vez mais carro elétrico. Eu acho que os condomínios vão ter que, tecnicamente, se adequar a isso, para que não ocorra o fato como você relatou agora há pouco. Heródoto, a vida em sociedade ela chega muito antes da lei, então nós não temos aí, muitas vezes, leis que acabam definindo o que deve ser feito, como deve ser feito, porque a vida em sociedade ela vai se modificando muito rapidamente. Nós temos aí projetos, inclusive no Brasil, para daqui a alguns anos poderem circular apenas carros elétricos. Como que ficam os nossos condomínios nessa situação? Então o condomínio precisa chamar uma reunião, buscar a legislação pertinente, se adequar, e dentre essas outras situações, o mini mercado, a portaria virtual e todas essas situações trazem aí reflexo e reverberam na vida em sociedade. Doutor Rodrigo, caso o condomínio não tenha contratado um seguro, seja de qual origem for, a responsabilidade de quem que é? É do síndico ou é do síndico e do conselho? Então, entendo que não é do conselho, mas é do síndico e do condomínio. O síndico pela omissão no exercício da sua função, então ele tem uma obrigação legal e não o fez, ele está claramente incorrendo na responsabilidade civil pessoal por deixar de fazer aquilo que a lei o impõe na qualidade de gestor, mas o condomínio responde porque a pessoa que está ali que responde primeiramente, mas aquele síndico com certeza responde em conjunto. Então imagina numa situação hipotética onde não existe um seguro por omissão do síndico, aquele condômino que se sentir lesado ou tiver um prejuízo, ele vai acionar o condomínio e vai acionar o síndico, e cada um vai responder pela sua parte. E o conselho, ele deve fiscalizar, ele deve alertar, ele tem que tomar medidas, mas ele responde só na medida da sua culpa. A responsabilidade legal direta é do síndico. Doutor Rodrigo, muito obrigado por sua participação e por suas observações extremamente pertinentes aqui para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço, Heródoto. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Carpaz, especialista em direito condominial. Está aí, portanto, né, várias coisas. E quando a gente fala em condomínio, a gente geralmente lembra do vertical, do prédio. Mas tem condomínio também que são horizontais. Né? A gente olha porque tem muito prédio sendo construído em São Paulo. Muito. Tenho observado bastante, tem bastante. Até quando o prefeito esteve aqui, perguntei para ele daquele prédio enorme, são gigantescos, onde era o centro de fabricação de asfalto da prefeitura. Depois você vai pela Avenida Pacaembu, desce logo ali o viaduto lá direito. Era um cheiro desgramado de asfalto. Aí ele explicou aqui que foi feita uma PPP, uma participação político-privada, PPP, e aí não foi inaugurado ainda. Eu não sei se estão esperando a eleição, não sabe como é que é, né? Mas é gigantesco, uma quantidade enorme de prédios levantados em São Paulo e, logicamente, a gente tem que estar atento, como disse aqui o doutor Rodrigo Carpaz conosco. E não é só nos grandes centros, não, a construção e elevação desses prédios. Na região também periférica também de São Paulo, muitos prédios. Na região da Zona Leste tem muito prédio sendo construído. Muitos. É um fenômeno interessante, faça a cidade.